Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz do nosso Mestre Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, assim nos diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Queridos e amados, vivemos uma época em que o homem encontra-se em uma visão humanista, em que acredita que ele próprio é o mestre de seu próprio destino. Uma época em que o homem acredita que ele é capaz de decidir quando e o momento em que deve realizar as coisas em sua vida. Mas a verdade é que o homem não tem o controle dos tempos. Deus está no controle de nossas vidas. Deus tem o controle do tempo, porque foi o próprio Deus que criou os tempos. O nosso Deus é o Criador de tudo que existe nesta terra e fora dela. Salomão nos diz que a vida é realmente uma questão de tempo, pois tempo é tudo. Salomão nos acrescenta que precisamos ter nossa perspectiva. Deus está sobre nós. O Deus que fez os céus e a terra é que está a cada momento cuidando de nossa vida e cuidando de nossa história. É Ele que realiza as coisas em nossa vida. O tempo, queridos, ele foi criado por Deus. O livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, vai nos dizer que para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. O nosso Deus, ele está além do tempo. O nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. Salomão, neste capítulo 3, Eclesiastes, está nos dizendo que tudo acontece no tempo limitado e determinado por Deus. Ele está dizendo que tudo está sob a autoridade e soberania do nosso Deus. Deus é o Rei dos tempos, é o Senhor dos tempos, é o Criador dos tempos. É Ele que determina cada dia de nossa existência, é Ele que determina o horário para cada acontecimento em nossa vida. Foi Ele que estabeleceu o horário para que nascêssemos, é Ele que conhece o nosso último dia, é Ele que conhece os dias de nossa alegria e os dias de nossa tristeza. Foi Ele que determinou o dia em que Jesus deveria nascer em Belém, e também foi Ele que determinou o dia em que o nosso Jesus deveria morrer na cruz e depois ressuscitar ao terceiro dia para nos dar a vitória. Queridos, é preciso que nós tenhamos a certeza de que todas as coisas nesta terra só acontecem com a permissão de Deus e no tempo de Deus. Porque, como diz o versículo que lemos, para tudo existe um tempo determinado, e para todo propósito debaixo dessa terra também existe um tempo. Tem um tempo para todo propósito em sua vida. Salomão nos diz neste capítulo 3 que existe tempo para tudo. Existe tempo para nascer, para morrer. Existe tempo para nós plantarmos, para nós colhermos. Existe tempo para matar, existe tempo para curar. Existe tempo de derribar e tempo de edificar. Existe tempo de chorar, mas também existe o tempo de saltar, o tempo de se alegrar. Queridos, o Senhor Deus é quem conhece os propósitos de sua vida. Os momentos que passamos nesta terra, os tempos difíceis e dolorosos, eles têm um propósito que só será revelado no tempo de Deus. No tempo de Deus, Ele manifestará, Ele revelará o seu propósito em nossas vidas, por mais
alto que seja o nosso sofrimento, por mais doloroso que seja a nossa adversidade, está seguindo-se um propósito, e este propósito, no tempo de Deus, será revelado para que possamos glorificar o nome dele. A verdade é que muitas das vezes nós queremos tudo na nossa hora, não queremos esperar o tempo de Deus, não queremos esperar o tempo certo para recebermos a nossa cura, para recebermos a nossa vitória, não queremos esperar o tempo certo para recebermos o nosso milagre. Mas a palavra de Deus hoje para a nossa vida é que nós temos que aprender a esperar no tempo de Deus. O Senhor é dono dos tempos e todo o propósito nesta terra está no tempo e na direção dele. Sem Deus, todas as nossas experiências de vida são inúteis. Sem Deus, não existe esperança para a nossa vida. Mas quando confiamos em Deus, encontramos o valor do poder que há no nome e no sangue de Jesus. Então, neste dia, confia no Senhor, porque existe um tempo determinado para todas as coisas. O dia em que este problema veio à tua vida, em que esta enfermidade apareceu no teu corpo, o dia em que tu começou a enfrentar esta luta, é um dia em que tu te lembra, mas o propósito de Deus é que o dia da tua vitória seja o dia que te faça esquecer o dia de tua luta, porque onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Onde se levantou a dificuldade, aparecerá a glória de Deus, te concedendo graça. Ore comigo esta tarde. Senhor Deus, o Senhor que é dono de todos os tempos, o Senhor que controla todas as estações, o Senhor que controla todos os horários desta terra. Uma folha não cai sem a tua permissão, tudo acontece pela tua permissão e no teu tempo. Aqui, ó Deus, te agradecemos pelas tuas vitórias em nossa vida. Te agradecemos pelos teus propósitos gloriosos, por mais que nós não possamos enxergá-los ou compreendê-los. Mas aqui te pedimos, ó Pai, que o Senhor aumente a nossa fé, aumente a nossa esperança, aumente, Senhor, a nossa ousadia na Tua palavra, para que possamos enxergar o tempo de nossa vitória, o tempo de nossa redenção, o tempo de nossa cura, o tempo, Senhor Deus, da restauração de nossas vidas, o tempo em que o Senhor nos recompensará pela paciência que temos na Tua palavra, esperando em Ti, que é a nossa esperança. Assim, meu Pai, nos concede um dia de paz e de vitória, e que o Teu tempo esteja sobre nossas vidas, trazendo paz e alegria.